Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Diante disso que o Ney falou, partindo desse princípio que nós fomos ministrados quinta-feira passada, quase todos, estavam quinta-feira passada, a respeito do papel do homem, do papel da mulher. Eu queria começar com um pano de fundo, falar umas frases sobre a realidade hoje da criação no tempo que nós vivemos. Então, veja lá. Na idade de 10 a 12 anos, muitos filhos já saíram de casa, já deixaram efetivamente de considerar os pais como uma autoridade ou referencial para as suas vidas. Não sei não, se não até antes, viu? Nos tempos que nós estamos vivendo. Nossa cultura perdeu seus recursos no que diz respeito à criação de filhos. Somos um navio sem leme e sem rumo. Não temos senso de direção, nem a capacidade de orientar a nós mesmos. Os pais de hoje são parte, infelizmente, de uma geração que jogou fora a autoridade. Os protestos raciais e antiguerras dos anos 60 moldaram fortemente suas ideias. O movimento de protestos desafiou os corretos padrões morais e sociais e mudou a maneira de pensarmos sobre autoridade e direitos individuais. Com resultado, não é mais culturalmente aceitável que o pai seja o chefe do lar. A mãe não atende obediência ao que o pai diz, nem mesmo finge atendê-lo. O pai não tem mais respeito por seus patrões. É muito triste essas frases que nós estamos lendo, mas infelizmente é a realidade que vivemos. Hoje, os pais estão frustrados e confusos. Os filhos não reagem mais como deveriam. E os pais não entendem o motivo. Muitos concluíram que a tarefa de ser pai é impossível. Alguns simplesmente desistem, frustrados. Outros tentam fazer funcionar métodos ainda mais antigos, exercendo autoridade em extremo. Enquanto isso, uma geração de crianças está se estragando. Nossa cultura evangélica está quase tão confusa quanto a sociedade em geral. Estamos perdendo nossos filhos. O único guia seguro é a palavra de Deus. Ela é a revelação de um Deus que tem conhecimento infinito e, portanto, pode oferecer-lhe verdade absoluta. Senhor Jesus, nessa hora, Pai, eu quero colocar as nossas vidas diante do Teu altar. Nessa hora, Pai, eu quero pedir perdão, Jesus. Ó Senhor, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos depressa, Senhor. Essas afirmações, infelizmente, são afirmações que têm doído nos nossos corações. Temos visto, Senhor Deus, lares desestruturados, casais sem se entenderem. Ó Senhor, temos visto os valores completamente trocados dentro dos lares. Senhor, e nessa noite eu quero te pedir perdão, Senhor. Perdoa, Pai, em nome de Jesus. E nós queremos, Senhor Deus, como uma chamazinha bem pequenininha, Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo coloque em cada coração aqui presente, Senhor Deus, o desejo, Senhor Deus, de orar, de interceder, de fazer algo para mudar essa realidade nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, na vida dos jovens casais dessa igreja, na vida das criancinhas, na vida dos netos. Pai, por favor,
Nós queremos te pedir perdão e queremos te pedir socorra-nos, Senhor. Dê-nos da tua graça, dê-nos da tua sabedoria, dê-nos da tua direção. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, esse assunto tem gritado dentro do meu coração há um bom tempo. Nós precisamos, primeiramente, clamarmos ao Senhor para que Ele dê amor aos nossos corações e que nós venhamos cuidar dos nossos filhos, dos nossos jovens casais, das famílias. Continuando aqui, Mônica, Deus chama a sua criação para viverem sob autoridade. Ele é a nossa autoridade. Vocês não devem se envergonhar de serem autoridade sobre seus filhos. Aquele que possui toda a autoridade veio como um servo. Ele é o soberano que serve, o servo que governa. João 13, 3. Baseado nesse texto, eu gostaria de falar a respeito de autoridade. Essa é uma outra palavra que nós temos perdido na nossa casa, com os nossos filhos. E Jesus, ele foi munido de autoridade, e ele exerceu essa autoridade com humildade. Nesse texto, você pode colocar, por favor? Fala que Deus chama a sua criação para viverem sob... É o versículo, Mônica? Eu pedi o versículo, por favor, querida. Sim, obrigada. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Deus começou assim, servindo os discípulos em humildade. Foi assim que ele começou a exercer a autoridade. Um ponto que eu gostaria de tocar para nós, como pais, como avós, como líderes, nós precisamos exercer a autoridade em amor, mas precisamos exercer a autoridade. Se nós não exercermos essa autoridade, os nossos filhos vão querer mandar sem estarem capazes para mandar. Hoje nós vemos as crianças tão pequenas clamando por alguém que exerça algo sobre elas. Nossos filhos são adoradores. A pergunta não é, será que eles adoram? Não. A pergunta é, quem eles adoram? Quem eles vão adorar? Ou eles vão adorar a Deus, ou eles vão adorar aos ídolos. Ah, Adriana, espera aí, nós somos cristãos, sim. Mas existem vários ídolos que nós, como pais, temos colocado diante deles. Existem valores distorcidos nos nossos lares. Existem formas de falarmos para eles que damos a entender quais são os verdadeiros valores da nossa casa. E isso nós temos que deixar claro, porque se nós não incutirmos a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, os valores da palavra de Deus, outros valores vão tomar uma proporção maior na vida deles. Então, queridos, nós precisamos pastorear o coração desses filhos, urgente. Quando nós falamos de pastorear coração,
Nós não vamos pastorear, começar a correr atrás do que eles fizeram de errado, mas nós precisamos parar e observar o que levou o meu filho a ter certo comportamento. Nós precisamos pedir para o Senhor direção, precisamos comer a palavra de Deus para estarmos aptos para ensinarmos essas crianças, pastorearmos o coraçãozinho dessas crianças. Existem situações no nosso dia a dia que, muitas vezes, nós resolvemos, muitas vezes, distantes do que a Bíblia fala. Por exemplo, uma criança é empurrada na escola, chega em casa e fala: mãe, eu fui empurrada. Temos algumas formas de encarar, ou falar assim: não liga não, isso acontece. Ou então nós falamos para ela assim: filho, amanhã você empurra ele. Ele te empurrou? Você empurra também. Qual dessas duas formas é a correta? Se nós criamos o nosso filho para o Senhor, com princípios na palavra de Deus, nós vamos parar e falar assim: filho, vem cá. Nenhuma dessas formas são corretas. Filho, vem cá. Olha, você não sabe por que ele te empurrou? Será que ele não tropeçou? Será que não foi sem querer? Mas espera aí, vamos orar, vamos perdoar. Nós precisamos trazer o arrependimento, a cruz de Cristo, diariamente na vida dos nossos filhos, das nossas crianças. Eu me lembro uma vez, tivemos uma situação com o nosso filho e uma família vinha almoçar em casa. E ele falou: mãe, outra vez essa família vem almoçar aqui? Eu falei: ué. Ele falou: mãe, você não sabe que o filho deles não gosta de mim? Você não sabe que ele me maltrata? Você não sabe que ele me empurra? E a senhora vai trazer ele aqui para almoçar na minha casa? E eu falei para ele: senta aqui, filho. Eu me lembro que ele era bem pequeno. Eu falei: olha, Jesus levou na cruz todo o seu sofrimento, toda a sua dor. O que é melhor? Mamãe, não chamá-los mais, deixá-los longe de você, e ele vai viver a vida dele, nós vamos viver a nossa? Ou nós orarmos e pedimos para Jesus transformar o coração dele? Ele abaixou a cabeça, ele falou: tá bom, mamãe, nós vamos orar. E eu orei com ele, orei, pastoreei o coração daquela criança. E depois de algum tempo, eu vi aquela criança aceitando a outra criança, se relacionando, brincando, se dando bem. Nós temos que fazer uma pergunta: para quem nós estamos criando os nossos filhos? Nós estamos criando nossos filhos para nós mesmos? Estamos, obrigada, criando os nossos filhos para o mundo? Ou nós estamos criando os nossos filhos para Deus? Se nós estamos criando os nossos filhos para Deus, nós precisamos realmente de Deus, para termos sabedoria como educar essas crianças. A maior parte de nós aqui já temos mais uma certa idade. Desculpa aí, hein? Você está ando muito, né? Mas nós precisamos estarmos na brecha para abençoarmos, para ministrarmos, para intercedermos por essa geração que muitas vezes estão perdidos. E nós precisamos realmente, com autoridade e amor, ministrarmos essa geração. Eu queria deixar bem claro que os nossos filhos não são neutros, eles são adoradores. E quem está dando essa base, a quem eles vão adorar, somos nós.
Então, a responsabilidade nossa diante de Deus é muito grande. Mas nós temos o Senhor, né, para nos ministrar, para nos encorajar, para falar, direcionar. E eu estou sendo bem breve, eu queria, nessa noite, tomar um tempo para nós orarmos e ministrarmos e profetizarmos por essa geração, por essas crianças, por esses filhos, principalmente os nossos filhos adultos. Eu gostaria da ajuda de alguns para distribuir algumas folhas aqui. Eu acho que dá para todos. Deixa eu ver se só está aqui. Eu recebi esses dias, esses textos, são todos versículos. E eu gostaria que nós profetizarmos sobre os nossos filhos. Todo mundo ganhou? Vou colocar nesse papel, porque vocês podem estar fazendo uso em casa e profetizando sobre eles. Amém? Nós poderíamos ficar de pé, todos, por favor? Poderíamos ler juntos? Nós vamos ler orando, crendo. Não precisamos citar os versículos, tá? Só as frases. Vamos lá, então? Meus filhos são herança do Senhor. Meus filhos serão discípulos do Senhor. Meus filhos serão profetas do Senhor. Não terei filhos para vergonha nem tristeza, mas para paz e alegria. Irei conquistar a terra que o Senhor me deu e levarei os meus filhos. Ofereçamos a Deus jejum e oração e receberemos caminhos retos para nós e para os nossos filhos. O clamor dos corações dos pais diante da face de Deus mudará a história de seus filhos. Nossos filhos terão sua história mudada em nome de Jesus. Deus salvará nossos filhos do poder do valente. Como Jó, levarei os meus filhos ao altar do Senhor pelo poder da intercessão. Meus filhos continuarão em obediência, vivendo as promessas do Senhor. O Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Haverá paz em minha casa. Amém. Você quer fazer uma oração? Cumpra, Senhor, na vida dos nossos filhos, na vida daqueles que temos responsabilidade delegada por Ti, Senhor, essas palavras sejam vivas sobre a vida deles. Não seja apenas teoria, poesia, que bonito, religião. Seja verdade, em nome de Jesus. Nós profetizamos e selamos essas palavras, e todos os dias elas serão verdade, até que elas se cumpram, em nome de Jesus. Podem se assentar, irmãos. Fica um pouco por aqui. Eu quero só salientar algo que ela disse, apacentando o coração dos filhos, apacentando o coração da criança, daqueles que nós ministramos.
Nós não podemos ser pais bombeiros, né? Que só apagam fogo. Quando a gente vem a saber alguma coisa na vida dos nossos filhos, a coisa já explodiu e a crise é terrível e o conserto é muito difícil. Apacentar o coração é cuidar dos começos. Apacentar o coração é cuidar da pontinha do iceberg, que surge na vida dos nossos filhos como uma oportunidade de Deus, que Deus nos dá para buscar o que está dentro, embaixo daquela pontinha, embaixo da água, da grande bloco de iceberg, né? Existe um universo no coração dos nossos filhos gigantesco, né? E nós temos que apacentá-lo. Só lidar com o comportamento dos nossos filhos é muito superficial. Nós não somos capazes de lidar só com comportamento ou apagando o fogo. Nós somos pais insuficientes para isso, né? Mas a sabedoria de Deus nos ensina a apacentar o coração. Tem um versículo, não sei se foi lido aí, Provérbios 4, está aí na transparência? Não foi escrito? Provérbios 4, né, que diz que do coração procedem as saídas da vida, né? É do coração. Então nós temos que apacentar realmente as atitudes, onde nasce, por exemplo, um ladrão rouba, aquilo é o comportamento dele, roubou. Mas qual a atitude interior do coração dele que levou ele àquela prática? Isso que é fundamental, isso é um elo perdido na criação e formação dos nossos filhos na sociedade moderna. Onde nasceu? Então, se prende o ladrão lá, deixa o ladrão preso 5 anos na cadeia, porque roubou, mas nunca ninguém vai lá dentro do coração dele para saber exatamente o que levou ele a roubar. Então, ele vai sair, vai roubar de novo. É necessário voltarmos, tanto dos nossos filhos, das crianças, dos irmãos da igreja. Irmãos, aqui na igreja, nós precisamos apacentar o coração uns dos outros. Existem pastores, presbíteros, líderes de células, diáconos, intercessores, líderes de ministério. Para quê? Para apacentar o coração. Se apacentarmos o coração, as atitudes, nós teremos um povo forte, uma família forte, uma igreja forte. Isso é como uma vacina. Nós tratamos com remédio também. Mas pastores, presbíteros, toda uma estrutura de uma igreja é insuficiente para tratar só de apagar fogo. Não é capaz. E se atrasa a obra de Deus, nós rodamos em círculos, vivendo, apagando fogo. Nós precisamos de cuidar dos problemas onde eles nascem, no íntimo do coração dos nossos filhos, criando-os para a salvação, como a Adriana disse, criando-os para o Senhor Jesus. Esse é o parâmetro básico bíblico, não é? Parâmetro básico bíblico. Eles vão crescer e vão frutificar de acordo. Por exemplo, nós temos escola bíblica aqui na igreja para as crianças. É muito bom. Quem ora pelos professores, para que eles tenham unção, graça para ministrar? Será que o que está sendo feito é suficiente? Precisamos avaliar. Precisamos trabalhar mais, precisamos avançar mais. Por que tem tanta escassez de professores, de pessoas para liderar essas criancinhas? Por que será que é tão difícil? Surgem tantos problemas lá entre os professores. Por que será? Irmãos, se o diabo conseguir destruir a família, destruir as crianças, ele conseguiu o sucesso que ele queria. Família é o projeto de Deus. Toda a glória de Deus na igreja, nas nações, virá por intermédio das famílias. Se a família quebrar, acabou o evangelho, acabou a salvação, acabou o plano de Deus, a glória de Deus se foi, Icabode se foi. Por isso nós temos que ousadamente nos levantar, assumir a responsabilidade como pai, nosso papel como mãe e trabalharmos a vida dos nossos filhos dentro dos parâmetros bíblicos. Amém? Amém? Estou ouvindo uma voz aqui, quem que é ali? Ah, você chegou, Darva? Oh, que legal, que benção pura, foi tudo bem lá? Joia. Então, vamos lá.
Pode mudar um pouquinho de página? Nós vamos tratar de um assunto também que, se os pais assumirem o seu papel, as mães assumirem o seu papel e criarem as crianças de acordo com os princípios de Deus, aleluia, nós vamos caminhar bem, as famílias serão sólidas. Porém, quando erramos, quando falhamos, e falhamos mesmo, né? O que é necessário? Uma palavra dessa ou outra qualquer nesse nível, para gerar quebrantamento no nosso coração, viu, irmãos? Para gerar humildade dentro de nós, para gerar uma atitude de reação à palavra de Deus. Não é para cobrar a perfeição, porque ninguém tem, tá? Não se preocupe. É para cobrar, para encorajar uma reação nossa diante de Deus. Porque, irmãos, se nós reagirmos à palavra de Deus, o avivamento vai chegar. Em breve. É que nós somos lerdinho. Eu falo de mim, eu falo de você também. Nós precisamos uma atitude mais veemente, né? Que nem João Batista dizia, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Eis que o machado está posto à raiz da árvore. Olha, meu irmão, mano, está para ser cortado, faz alguma coisa, produz fruto digno de arrependimento, produz, para de ser estéril, para de ser infrutífero, para de viver à toa, produz, você existe para quê? Paga o ar que você respira, paga, é de graça, mas tem custo, paga pelo ar que você respira, paga pelo alimento que você come, que Deus te dá, honra a Deus, serve a Deus, valorize a obra de Deus, vamos fazer alguma coisa em Cristo Jesus, amém? E se tudo não der certo, então aparece um negócio grande que quer destruir a família, o que é? Negócio grande que está acabando com 50% dos casais, muitos já não querem nem casar, e os que casam divorciam, divórcio, né? Divórcio. Na verdade, divórcio não é pecado. Divórcio conserta uma situação de pecado, né? Uma frase difícil de entender. Eu vou explicar. O divórcio é o fracasso da família, né? Deus planejou divórcio? Está na Bíblia que Deus planejou divórcio? Não, no princípio não existia divórcio. Deus regulamentou o divórcio por causa do quê? Dureza de coração. Então, para aí. Em se falar de divórcio, em se tratando de divórcio, nós temos que trabalhar muito forte nessa área de dureza de coração. Muito forte nessa área. Nós precisamos pensar nisso. Porque todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós. Solteiros, os que estão casando agora, os que já são casados há muito tempo, estão sujeitos a dureza de coração. O que é dureza de coração, irmãos? Hebreus 3, 12 e 3 diz, não haja em vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então, quer dizer, o coração do avesso, perverso, de incredulidade, nos afasta do Deus vivo. Não é? Ah, mas eu creio, eu sou crente. Às vezes age como um incrédulo, eu e você. Mas sou crente. Não haja em vós perverso coração de incredulidade, porque isso vai afastar-nos do Deus vivo. Versículo 13 diz assim, antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, agora, já, para que alguns não se endureçam pelo engano do pecado. Endureçam pelo engano do pecado, pela mentira, o engodo do pecado, não é? O que resolve então? Exortai-vos uns aos outros, estejam todos os dias encorajando uns aos outros, para que não venha dureza de coração. Mas a sociedade moderna diz assim, não, nós temos que ter respeito, nós temos que respeitar a privacidade alheia. Então, até na igreja,
Nós temos que respeitar a privacidade dos irmãos. Então, não podemos falar pela lei nem mais a palavra divórcio ou adultério. Nós temos que falar bonito, infidelidade conjugal. Não é? Só que isso é balela, porque a palavra em Mateus capítulo 19, quando fala de adultério, está falando a palavra porneia. E porneia quer dizer imoralidade sexual, isso é porneia. Então, é mais que adultério, irmãos. Né? É a cláusula excetiva para o divórcio. Vamos lá, o que então causa dureza de coração? Então, ela pôs lá a transparência com versículo de Mateus 19, de Malaquias capítulo 2. E eu vou ler daqui a pouco esses versículos, mas a base são esses textos. O assunto de divórcio e novo casamento na Bíblia é muito explícito, não está assim oculto não, tá? A lei mosaica falou, Jesus confirmou, o apóstolo Paulo também confirmou, né? E a questão que devemos lidar é com a dureza de coração, porque lá em Malaquias diz que eu, o Senhor, odeio, algumas traduções falam divórcio, mas a palavra original lá, eu odeio o repúdio. Eu, Senhor Deus, odeio o repúdio. Então Moisés veio e falou, então dê-lhe carta de divórcio. Se o marido e a mulher estão se repudiando, dê-lhe carta de divórcio. Né? O divórcio é o plano B. O plano A é a família permanecer unida para sempre. O que Deus uniu, não separe o homem. É possível o homem separar? Não. O que acontece hoje com pessoas divorciadas? Duas pessoas que continuam unidas, mas romperam o relacionamento. E tem um ditado que diz, ex-mulher é para sempre, ex-marido é para sempre. Já ouviram esse ditado? Hã? É um ditado popular. Ex-marido, ex-mulher é para sempre. Irmãos, o divórcio é o remédio para salvar o doente, quando não tem chance. Se você está com a mão podre, gangrenada, ou com a perna com trombose, se você não cortar, não amputar, há o risco de toda a pessoa falecer. Então, o divórcio é a última instância, onde se amputa, se arrebenta, se rasga, porque Gênesis 2 diz, unir-se-á a sua mulher, serão dois, uma só carne. Então, não tem como divorciar o homem da mulher. Você vai rasgar um só. Os casamentos modernos já casam separados. Conta separada, bens separados, tudo separado. Emocionalmente separados, né? Muitos não mudam nem o nome, e já casa separado, já é a tendência de hoje. Os filhos, as mulheres, têm que estudar muito para ser independentes, porque se o marido pisar na bola, elas têm como sobreviver e tal. Então, o mundo moderno está assim. Mas isso está de acordo com a Bíblia? Tem que ver. Isso faz parte da corrupção e degeneração do gênero humano, os direitos humanos e tal. Então, não tem como separar. Vai rasgar, vai arrebentar tudo. Não é? Não pense que a coisa é leviana. O problema do divórcio tem que se tratar é o problema da leviandade, né? Nós não podemos tratar desse assunto com leviandade. As palavras de Jesus, do apóstolo Paulo, tratava com isso. Não podemos ser superficiais, levianos com esse fato. Então, quero dar para vocês, é coisa simples, 5 causas de dureza de coração. Né? 5 motivos de que
nos vai fazer pensar. O tempo não vai voltar, certo? Aquele que errou, ora Deus tem consciência, se arrepende e corrige os seus caminhos daqui para frente. Se pudéssemos trabalhar esse assunto com as criancinhas, adolescentes e jovens que pretendem se casar, ou que estão se casando agora, seria o ideal, seria perfeito. Porém, nós estamos aqui, o mínimo que podemos fazer é interceder, não é? E ser uma fonte de bons conselhos. Então, qual a primeira causa de dureza de coração? Não é? Qual a primeira causa? Está lá, 5 maneiras. Primeiro, imaturidade por ocasião do casamento. Pessoas que se casam, meus irmãos, sem saber quem são. Pessoas que se casam imaturas. Não se conhece nem a si mesmo. E nem o outro ou a outra. Isso já é causa de dureza de coração. Porque na hora que se descobrirem, o coração vai endurecer. Entende? Hoje a idade, pela sociedade, talvez as pessoas deveriam casar após a adolescência, quando se conclui a adolescência. 25 anos, 30 anos, 35 anos deveriam se casar? Sim, pela sociedade atual, que a adolescência está tardia. Hoje tem pessoas de 30, 40 anos que são adolescentes ainda. Adolescentes de barba, gordo, barrigudo, né? Adolescente. Quando você vai tratar de problemas matrimoniais, de pessoas de 40 anos por aí, no gabinete, você vai perceber que você está tratando não com adultos, você está tratando com adolescentes. As pessoas pararam de pensar. Então, essa é uma causa. Vem cá, vamos pensar. Não tem uma conclusão disso. O homem e a mulher, eles ficam mais ou menos preparados para uma relação marido e mulher, marital. 15 anos já estão prontos. E aí, a mulher não engravida, 20 anos, 30 anos, 35. Aí ela vem engravidar pela primeira vez lá pelos 35, 40 anos. E ela ficou 10, 20 anos sem engravidar. A probabilidade de câncer uterino e de mama cresce exponencialmente por cada ano que passa. Porque Deus não é bobo. Quando o homem e a mulher começaram a ter a libido, a puberdade, a menina começa a menstruar, a parte fértil do casal já está ficando pronta. Só falta um acabamentozinho. Agora, por que inventaram a adolescência? Não tem estrutura. Olha, o casal está pronto sexualmente, biologicamente, mas psicologicamente, emocionalmente não está pronto. E esse lapso de tempo provoca um transtorno, um flagelo na vida dos jovens de hoje, que são estimulados com violência, uma guerra desigual, e não podem casar porque não tem estrutura. E alguns falam, não, então casa para não ter relação sexual antes do casamento. Também está errado, está tudo errado. Onde está o erro? Na estrutura familiar, que inventou a adolescência e põe o filho lá sentadinho. Ó, você vai ficar sem fazer nada, você não precisa arrumar a cama, você não precisa limpar a casa, você não precisa se organizar, vai estudar lá no colegial, fica lá, não dá trabalho para o papai e para a mamãe que estão trabalhando, não, para ganhar dinheiro para pagar os seus estudos, não dá trabalho, não. Vai lá, estuda lá. Quando você estiver barbado, quando você estiver bem grande, madura já, e ganhando bastante dinheiro, aí você fala de casamento. E ela está lá na escola conversando com as amigas que vão na balada, e está ligando a televisão, vendo as coisas, e liga a internet, vendo as coisas, flagelado, arruma uma namoradinha, fica desesperado. Porque é um flagelo. Onde está o erro, irmãos? O erro está na estrutura familiar. A Bíblia, a família judaica, eles fazem o bar mitzvah. Com 13, 14, 15 anos. Para dizer, ó, você agora é homem, você agora é mulher. Anda de acordo. Onde está a adolescência? Não tem adolescência, não está na Bíblia a adolescência. Entende? Não tem isso na Bíblia.
deixar o filhinho lá à toa, num lapso de tempo inerte. Não tem responsabilidade, não tem nada, não desenvolve nada. Fica lá que nem um saco de batata assistindo videogame, televisão e na internet. Irresponsável, dormir na hora que quer, não tem. Salvo exceções, claro, né, irmãos? Louvado seja Deus por elas. Mas então, já começa daí a fonte de dureza de coração, a desestrutura familiar, prover filhos atrasados, irresponsáveis, que não se conhecem, não conhecem o sexo oposto, não tem caráter e vão para um casamento desestruturado, já é um divórcio à vista. Então já começou aí a desestrutura. Os pais, como vimos agora que a Adriana falou, não apacentam o coração como deveriam, deixa o filho ser apacentado pelo videogame, pela internet, pela televisão, pela escola, e aí dá tudo errado. Ah, mas meu filho vai ser um grande profissional. Ah, ele vai ser doutor. Ele vai ser doutor. Ele vai lá para São Paulo, vai ser doutor. Né? É isso que os pais querem. Poucos se interessam pelo filho. Vai ser um servo de Deus, uma serva de Deus. Poucos se interessam por isso. Né? O erro já começa aí. Segunda, imaturidade para desenvolver a parceria. As pessoas pensam que nasceu um para o outro, par perfeito. Não. Isso é uma ilusão, um conto de fadas, o príncipe encantado. Parceria se desenvolve. Quando você tem a ilusão de que é o par perfeito e ela não agrada de cara, ele não agrada, não é o perfeito que você sonhava, já há uma indisposição para desenvolver a parceria, uma imaturidade. É necessário desenvolver. Esse negócio de casar apaixonado, irmãos, é uma utopia. A paixão é boa, ela ajuda, mas tem que ter equilíbrio com a razão. Porque quando duas pessoas caminham para um casamento, elas precisam desenvolver a relação. E quando casa, ama pouco. O amor cresce. Quando casa apaixonado, o amor diminui. Quando casa assim, no Senhor, com maturidade, o amor cresce. Vai crescendo, está com 60 anos, 80 anos, o amor está crescendo. É uma maravilha. Agora, quando casa apaixonado, e não conhece bem, não sabe o que está fazendo, o amor é que nem comer laranja. Chupa a laranja, sobra o bagaço. Chupa a cana, sobra o bagaço. Vai ficando aqui, não tem mais cardo, irmãos. Né? E aí vai acabando. Essa imaturidade também provoca dureza de coração, por incrível que pareça. Se for analisar casos e casos de divórcio, tem muito disso. Terceira causa, né? Imaturidade para submeter a parceria a Deus. Imaturidade para submeter a parceria a Deus. Tudo, três, imaturidade. Nós precisamos submeter a nossa parceria, o casamento, a Deus. É impossível uma família prosperar, perseverar, salvo raras exceções, sem que Deus esteja no negócio. Então tem que se submeter a parceria a Deus, e não às regras desse mundo. Quarta causa de dureza de coração, pecado. Pecado deliberado de uma ou ambas as partes. É essa dureza que nós estamos acostumados a ver. Né? É a que nós mais achamos que é dureza de coração. Há pecado, né? A rebeldia contra Deus, a descrença contra a graça de Deus, a recusa do perdão, a vaidade, o orgulho, o egoísmo. Quando dizemos que também que temos direito de ser feliz, né? Olha, quando você casa, o jovem deveria saber isso, que não casou. Você perde o direito de ser feliz, o direito individual de ser feliz. Concorda com isso? Quando você casa, você perdeu o direito individual, pessoal de ser feliz. Ah, mas pastor, você está falando feio. Não. Você não vai se tornar uma só carne? A verdadeira felicidade agora não é mais a sua,
mas é desse novo ser que é uma só carne, e que se chama casal, família. Tudo dá lugar na minha vida a um ser superior, a família. Esse é o projeto de Deus. Eu existo, cresço, sou educado para formar uma família. Eu não existo para realizar os meus sonhos particulares. Eu existo para a família. Os meus ideais pessoais se misturam com o dela ou vice-versa e nos tornamos um só. Agora, ambos buscamos a felicidade desse um só. Porque a felicidade desse um só vai produzir felicidade dos filhos. E a felicidade dos filhos faz um mundo melhor. Quando a pessoa se casa lutando para se autossatisfazer na sua felicidade, ela nunca vai encontrar. Essa utopia que eu tenho direito de ser feliz, meu querido, ela não existe na Bíblia. Não existe. Procura na Bíblia quem são os felizes. Mateus 5, Salmo 1, número 1. Você vai encontrar os felizes. São bem diferentes desses. Você pode encontrar famílias felizes, filhos felizes, bem-aventurados, mas indivíduos felizes. Enquanto um homem é feliz, sua esposa é infeliz. Uma mulher feliz e os filhos infelizes. Não tem isso. Por isso que o feminismo é assim, a mulher quer se realizar. Quer ter igualdade com o homem, para ser feliz. Não vai ser. Não vai ser. Nós precisamos, dentro da família, que é o projeto de Deus, buscar a verdadeira felicidade. Concordo ou não concordo com isso, irmãos? Faz sentido? Está bem longe da realidade desse mundo, não é? E nós mesmos caímos muito nessa, não é verdade? Vamos buscar a felicidade da família. Assim vamos encontrar a felicidade na igreja também. E o último motivo de dureza de coração é tudo isso aí junto. Os 4 juntos, que é a maioria dos casos, em certo aspecto. Né? Então, a dureza de coração, meus irmãos, leva pessoas a se repudiarem. O problema não está no divórcio, o problema está na dureza de coração. Porque se endurecer o coração, um olha para o outro assim e fala, o que eu estou fazendo com ela? Ela olha para ele, o que eu estou fazendo com ele? Eu tenho direito de ser feliz, misericórdia. Deus, me livra disso. Porque endureceu o coração. Endureceu o coração primeiro contra Deus. Não observando os princípios de Deus para a família. Endureceu. Por esses vários motivos que vimos. Bom, a dureza de coração. Bom, não posso divorciar. Eu estou assim, mas não posso. Então começa o repúdio. Eu não posso divorciar. Então começa a se matar. Começa a se destruir um dentro do outro, verbalmente, fisicamente. Começa a viver uma vida hipócrita, falsa, aparência. Aí Deus falou, eu não gosto disso, eu não quero isso. Eu inventei o casamento, eu não quero que as pessoas se matem dentro dos lares. Eu inventei, Deus inventou ele, eu dizendo como se fosse ele. Eu inventei o casamento, eu criei essa ideia sábia. E eu não quero que isso se torne um meio de destruição das pessoas, lá dentro dos lares. Não, lar é lugar de paz, de segurança, não é lugar de destruição das pessoas. Consequentemente, vão destruir os filhos também, e as heranças, as cargas espirituais vão percorrer gerações, como tem acontecido, não é? Então, não devemos pensar tanto no divórcio. O que é o divórcio? Uma carta de divórcio. Dê a ele ou dê a ela a carta de divórcio. A carta de divórcio diz, a partir de agora, eles não são mais marido e mulher e ela não é mais minha esposa. Eu dei a carta de divórcio. Nos velhos tempos, os tempos bíblicos do Velho Testamento, a mulher era uma posse, tinha documento. Da mesma forma como era no tempo dos escravos, assim era a mulher. Então, quando adulterava,
o marido não se importava tanto com a infidelidade conjugal. A preocupação dele é que alguém tomou a posse dele. Você fica contente quando alguém vai e rouba teu carro? Hã? Entende? O problema do marido naquele tempo era que alguém pegou indevidamente aquilo que era dele. Por que dá carta de divórcio? Para dizer, não é mais meu, então siga em frente. Ora, está repudiado, está vivendo uma vida miserável, está praticamente separado, adultério, infidelidade, já está divorciado, já repudiou tudo, já se destruiu. Deus falou, eu não quero isso, então dê a carta de divórcio e libera. Libera. Não é o plano de Deus, sabe? Mas seria pior se ficar casado. Bom, vamos avaliar melhor essa questão. Existem três escolas de pensamento sobre isso. Primeira, aqui, três escolas de interpretação bíblica sobre o divórcio. Primeira, aqueles que dizem, aqueles que não admitem o divórcio em hipótese alguma para cristãos. Acreditam, então, que a graça de Deus é sempre suficiente. A graça de Deus transforma qualquer pecador. Então, a ideia é, ore e busque a Deus, não se separe, porque se separar está em pecado para o resto da vida. Foi rebelde à graça de Deus. No Evangelho, Deus muda o coração de quem se abre. Tudo isso se fala. Só que, no cristianismo, nós não fazemos escolhas pelos outros. Nós não decidimos a vida dos outros. O marido não decide a vida dela. Ela não decide a vida dele. Não se manipula. Isso, lá no terreiro de Macumba, se faz. Mas no cristianismo não tem como. As pessoas fazem suas escolhas. Entende? Um endureceu o coração, foi escolha dele. Ou os dois endureceram o coração. Aí foi o erro. E, de repente, se chega numa situação de divórcio, e tem essa escola de interpretação aqui, que diz que, de forma nenhuma, não há divórcio, então, se condena as vidas a viver dentro do casamento, uma vida infeliz, repudiados, hipócritas, para o resto da vida. Uma coisa que Deus faz, irmãos, sempre é dar oportunidade àqueles que se arrependem. É dar oportunidade para aqueles que se arrependem. Quando que o divórcio é legítimo? Nesse caso aqui, nunca. Nessa escola de interpretação, nunca. Mas vamos ver a segunda escola de interpretação. Quando diz que o divórcio e o novo casamento é justificado pelas duas exceções bíblicas. A imoralidade sexual, Mateus 19, e o abandono pelo descrente em 1 de Paulo aos Coríntios. Então, já existem biblicamente previsto duas exceções, certo? Infidelidade é imoralidade sexual, Jesus disse, Mateus 19, e quando uma das partes deixa, 1 Coríntios capítulo 7, quando Paulo ensina isso. Então, eles dizem que só nessas duas condições se pode ocorrer o divórcio cristão. É a segunda escola. Agora, a terceira escola trabalha esses mesmos temas, né? A terceira possibilidade considera os preceitos bíblicos, né? Não como lei e regra, mas como um princípio, como princípios. O que se pretende com essa questão que Jesus tratou e o apóstolo Paulo tratou é coibir a leviandade das partes. Esse é o ponto.
em se tratando de divórcio, nós precisamos primeiro lembrar da dureza de coração, que leva ao repúdio. E no repúdio, Deus dá carta de divórcio, mandou dar carta de divórcio, certo? Agora, quando um divórcio, então, é legítimo? Qual dessas três que a gente optaria? Cada um faz sua própria opção, não é? Mas quando um divórcio é legítimo, irmãos, ele é o plano B, mas ele é legítimo. Quando o processo que leva ao divórcio, ele não é leviano, ele é respaldado e avalizado por pessoas idôneas, que avaliam a situação e dão o seu parecer, acompanham para ver se a questão não é leviana. Quando que é leviano? Aí ele é ilegítimo. Eu vou divorciar porque eu quero casar com outra. Né? Vou inventar uma história porque eu quero casar com outra. Eu adulterei com a outra. É tudo ilegítimo. Né? Mas digamos que ocorreu um erro. O casal errou tudo. Qual a primeira coisa que tem que ser feita no processo, que tem que ser avaliado? Né? Para que não seja leviano. Existe quebrantamento? Existe humilhação? Existe arrependimento? Existe perdão? É profundo o suficiente? Toda pessoa que passa por problemas, que errou muito, às vezes chega na igreja pessoas que já vêm de um passado terrível, e é insustentável o casamento. Então tem que ser avaliado, tem que ser acompanhado, tem que haver um processamento da situação, cada caso é um caso. O divórcio é leviano quando duas pessoas resolvem divorciar, chega na igreja, fala para o pastor, ou chega para os pais, fala, divorciamos, fomos lá no cartório, divorciamos. Não está dando certo mesmo, né? Isso é leviano. Mesmo que seja com as causas excetivas, ela adulterou, ele me abandonou. Mesmo assim, o divórcio é leviano, se não for tratado. Tem que ser bem tratado. Casou, saiba que não deve endurecer o coração. Se endurecer, repudiar, adulterar, ou qualquer outra coisa e vier a divorciar antes, tem que ser bem avaliado, tem que ser tratado, tem que ser conversado. A pessoa tem que dar fruto que realmente ela está arrependida. Porque, irmãos, Deus sempre permite um novo começo. Deus não vai condenar uma pessoa viva para o resto da vida a uma situação horrenda. Mas a condição para o novo começo é um arrependimento verdadeiro, é um quebrantamento real. Quando foi as últimas instâncias do tratamento, dos motivos do divórcio, foi as últimas instâncias e há um fruto de arrependimento no coração real. Para quê? Para que fique provado que a pessoa não vai fazer o mesmo de novo. Porque a pessoa que trata levianamente do divórcio, ou que não processa esse momento, não elabora, junto com pessoas idôneas, ela vai endurecer o coração de novo, é que nem o ladrão que não resolve o problema do íntimo dele. Ele vai roubar de novo se sair da cadeia. Não é? Vai matar de novo. O Deus da Bíblia é um Deus que quer restaurar todos. E quer dar uma nova oportunidade. E a condição para isso é arrependimento, humilhação, quebrantamento, confissão de pecados, perdão. Se não houver isso, se não for bem acompanhado e legítimo, não hipócrita, então as pessoas estão condenadas a viver à mercê do seu juízo e tropeçar aqui e acolá e destruir a família. Mas o Deus da Bíblia é um Deus que restaura, um Deus que transforma, um Deus que pode. A sociedade moderna trata realmente do divórcio levianamente. Por motivos banais, se divorcia. Aliás, muitos já não querem nem casar. Né? E casam desestruturados. A gente aqui na igreja tenta preparar os casais para um bom casamento.
tem meses de conversas e aulas. Mesmo assim, a gente percebe que a sociedade impõe na vida dessas pessoas uma resistência aos princípios de Deus. Uma resistência. Então, elas resistem. A gente respeita, mas a gente sabe que vai levar para o casamento problemas e riscos, né? E depois, o divórcio vem. Eu, recentemente, socorri uma situação de uma pessoa que estava sustentando essa primeira teoria aqui, que não se divorcia em hipótese alguma. E louvável, a família dela estava realmente sustentando essa situação. Só que o caso já tinha avançado muito, a mulher já estava com outros homens. E já estava no outro mundo, noutra ideia. E ele tentando ficar firme, fiel, sem outras mulheres, sem namorar outra. E o casamento de pé. Aí eu tinha que dizer, irmão, você está promovendo com a sua atitude uma situação iníqua. Você não dá a carta de divórcio para ela, então você está expondo ela ao adultério. Ela está com outros homens, adulterando sobre o seu aval. E você está chamando iniquidade para a sua vida. Porque ela está bem longe. A partir do momento que você der carta de divórcio, você tira ela do adultério. Ela vai implicar em outros pecados. E você tira da sua vida o espírito de iniquidade que você está chamando para você. Isso aí. É louvável a sua atitude de tentar ficar fiel. Deus valoriza essa atitude e eu também. Mas é hora de você resolver isso. Acabar com essa iniquidade. Acabar com essa... Dê a carta de divórcio, resolve a parada dela e a sua. Porque ela está no outro mundo. Já se repudiou há muito tempo, já brigaram, já quebraram o pau, já passaram por todas as etapas. Eu fiquei horas com esse irmão tratando disso. E ele acabou indo para um divórcio, não porque eu falei, mas ele não foi leviano, ele considerou tudo, ele avaliou tudo, e ele então decidiu tomar carta de divórcio. Pronto. Não é? Então, está dito aí um dos mais sérios inimigos do casamento. A dureza de coração, o repúdio, o divórcio e a leviandade. Jesus e o apóstolo Paulo trabalharam com esses princípios para eliminar a leviandade. Eliminar isso. Se você ler o texto de Mateus 19, você entende melhor, com clareza, o que Jesus estava dizendo. Amém, irmãos? Então, vamos ficar de pé, passamos uns minutinhos da hora. Esses assuntos são delicados, problemáticos, mas a gente tem que falar. Isso que eu estou lhe dizendo a vocês, assim, eu não estou definindo nenhuma dessas posições, eu estou simplesmente dizendo o coração de Deus sobre isso. Cada um faz sua avaliação, cada um se decide. A nossa igreja aqui está mais ou menos entre esse nível 2 e nível 3 de interpretação aqui, né? Mas nós estamos aprendendo também. Como é difícil esse ataque maligno. Na próxima quinta-feira, se tudo correr bem, nós vamos falar de mais inimigos da família, como feminismo e homossexualismo. Então, se preparem, que nós temos que falar, porque o inimigo tem se levantado contra a família. Nós não queremos criticar ninguém que faz sua escolha, são livres. Mas quando o ataque é à família, nós temos que nos pronunciar, né? Dizer, não, a família da fé, a família de Deus tem que estar protegida. E a palavra de Deus, o sangue do Cordeiro que nos protege. Amém?